Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para verificar as condições dessa safra de soja 2021 diante de um cenário de bastante chuva e alta pressão para doenças, em especial a ferrugem asiática. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Edivan José Pozamay, ele que é gestor estadual do projeto de grãos do IDR Paraná. Ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Edivan. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme. Olá a todos os que nos acompanham. A satisfação é nossa estar participando desse canal de comunicação aí com abrangência nacional e internacional. Edivan, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, lá em dezembro, os primeiros pontos de ferrugem estavam aparecendo no sistema de monitoramento aí do IDR. De lá para cá, a condição climática mudou bastante aí no estado, e como é que isso interferiu nos dados levantados pelo sistema de coletores de vocês? Então, Guilherme, esse ano a gente teve uma condição diferente, né? Nós tivemos aí um período seco no momento de plantio da safra, né? Nós tivemos um inverno também bastante seco, onde nós tivemos pouco desenvolvimento de soja guaxa, que poderia ter aí criar essa ponte verde entre a soja da safra passada com a atual e a permanência da ferrugem asiática nessas plantas guaxas. E aí também o atraso do plantio, tanto no Paraná, Mato Grosso, Paraguai. E aí o que a gente observou, que os primeiros esporos esse ano foram observados, né, meados do mês de dezembro. Sendo que nos anos anteriores a gente já tinha esporos em meados de novembro, já tivemos anos em meados de outubro já foram verificados os esporos. Então a gente teve uma entrada, vamos dizer assim, tardia da ferrugem dentro dessa condição climática. E a gente começou a observar, né, porque assim, a gente tem um trabalho com o monitoramento dos esporos e com unidades, junto com agricultores. Nessas unidades foram poucos os casos que a gente observou presença de sintomas em planta. Então o esporo circulando é um indicativo de que ela está no ambiente, mas não necessariamente ela está presente já nas plantas com sintomas. E aí algumas áreas somente que a gente identificou sintomas em folhas no final de 2020, né? E aí a gente entrou nesse período de janeiro, né, que foi um ano muito atípico climático para o estado do Paraná. Ninguém esperava todo esse volume de chuvas, né, principalmente a metade oeste do estado recebeu um volume expressivo de chuva. Mas como a gente teve aí uma situação de entrada mais tardia da ferrugem no estado e eram poucas as áreas já com sintomas em plantas, a gente não observou durante esse período uma pressão tão grande de ferrugem como a gente até imaginava que poderia ter, porque as condições climáticas elas foram propícias para o desenvolvimento da ferrugem. Alta umidade, baixa insolação, que a insolação também pode desidratar os esporos. Então o tempo de molhamento, a temperatura estavam tudo adequado. Mas a gente acredita que o alto volume de chuvas também ajudou, vamos dizer assim, a lavar os esporos da ferrugem e não deixar com que ela se disseminasse tão rapidamente nas lavouras. Então, o que a gente tem observado agora nesse período, final de janeiro, início de fevereiro, que a maioria das lavouras ainda apresenta ausência, a gente tem muitas áreas com ausência ainda de ferrugem, sem pressão de ferrugem, e algumas áreas que a gente escuta relatos de que tem presença. Então, não há uma pressão, não está tendo uma epidemia, como a gente imaginava que poderia ter em função dessa questão climática. A gente ainda está tendo uma situação bem confortável. E dentro das regiões que a gente monitora os esporos no estado do Paraná, todas as regiões do estado praticamente já detectaram, com exceção da região mais ao noroeste, a região de Maringá, que é uma região que tradicionalmente todo ano demora um pouco mais também para aparecer os esporos. E esse ano, novamente, ainda não está com a presença de esporos nos coletores. Isso é um bom indicativo aí para os agricultores, porque com toda essa chuva a gente até tinha uma suposição que poderia ocorrer maiores problemas com a ferrugem. Então a gente, assim, de momento, ainda, Guilherme, não está tendo maiores problemas. E a rede, a gente sempre comenta, né? A rede de coletores é mais uma ferramenta do monitoramento. Ela não exime a necessidade de vistorias em plantas, ela não exime a vistoria de outras doenças, né?
mais ao sul do estado a gente teve aí as áreas com ídio, a gente tem a região mais ao norte do estado com problemas de mancha-alvo. Então, é o conjunto de doenças que a gente orienta os técnicos e os produtores a observar para fazer o manejo químico, né? Mas a ferrugem não é ainda vamos dizer assim, ainda não é o grande problema que a gente está enfrentando nessa safra. O que a gente tem observado em algumas áreas é problemas com outras doenças, né? A região mais quente do estado, com toda essa umidade, acelerou a infecção, os problemas principalmente com mancha-alvo, né? Então, a mancha-alvo, algumas cultivares que são mais suscetíveis, ela acabou prejudicando bastante, com bastante desfolha, né? E aí o agricultor também teve dificuldades de entrar nas suas áreas para fazer o manejo químico dessas doenças e acabou comprometendo um pouco isso. Além disso, a chuva, de modo geral, afetou. Já tem as primeiras áreas para serem colhidas, né? As primeiras áreas aí está com um problema de apodrecimento de grãos, germinação de grãos. Algumas áreas a gente já escutou relatos de agricultores que perderam as áreas, né? Alguns já haviam feito a dessecação para a colheita e pegou um período muito grande de chuvas em cima e comprometeu a colheita. Então, há relatos de perdas de colheita de algumas áreas. Tem o relato também aí da região mais quente que teve muito abortamento de vagens, né? Isso correlacionou um pouco com a questão do estádio onde a cultura estava, o excesso de chuva, falta de sol, a planta ela começou a abortar vagens porque ela percebeu que não ia conseguir encher grãos. Então a gente teve também relatos aí de várias lavouras com abortamento de vagens, né? A Embrapa tem feito um monitoramento, tentando entender um pouco melhor o que aconteceu do ponto de vista da fisiologia da planta para ocorrer esse abortamento. Mas, assim, de modo geral, ainda tem lavouras que estão em enchimento de grão, na maioria do estado, e a gente acredita que agora, com uma previsão de retorno de sol, a gente possa ter aí essa fase final da colheita mais tranquila, né? Assustou muito. Esse último mês de janeiro foi assustador aí para os agricultores, porque foi muita chuva e acabou comprometendo um pouco a produtividade esperada dessas lavouras. A gente chegou até final de dezembro com uma previsão excelente de safra de soja. E aí essas chuvas deu uma segurada aí no otimismo dos agricultores. Então a gente agora vai ter que aguardar também um pouco a estabilização do clima aí para ver o que vai acontecer em termos de potencial produtivo dessas lavouras. É um ano bastante irregular, né, Diva? A gente começou sofrendo com a falta de chuvas que atrasou o plantio, depois tudo se normalizou, criou boas expectativas e agora é o excesso de chuvas que vai atrapalhando. O produtor teve que ter bastante jogo de cintura para levar essa safra nesse ano aí no estado. Bastante, Guilherme. Foi assim um ano que destoou muito, né? O agricultor brinca que todo ano é atípico, né? E esse ano, mas é atípico aos extremos, né? Porque tinha toda essa previsão do Laninha, né? Inicialmente previa-se o mês de novembro, dezembro e janeiro, né? Com o efeito do Laninha. Então, janeiro não esperava-se todo esse volume de chuva. A gente nunca tinha observado Teve regiões aí que teve a anomalia de mais de 200 milímetros comparado com a média histórica do mês, né? Então foi muita chuva mesmo. Né? E aí, Edivan, agora com essas chuvas devendo finalizar, devendo encerrar daqui alguns dias, as condições melhorando aí no estado, o produtor vai ter condições, além de seguir com a sua colheita, também voltar à lavoura para fazer essas aplicações de final de ciclo. Ele precisa focar bastante nisso para não perder ainda mais potencial produtivo, né? Correto, Guilherme, porque assim a gente tem, como eu comentei, a gente não está tendo uma pressão da ferrugem, né? Mas nós temos sempre essa precaução, porque a ferrugem é uma doença agressiva, então a gente não pode perder o tempo de fazer o manejo. Então as lavouras que ainda estão na fase de enchimento de grãos, ainda um pouco mais antecipado do que isso, dadas as condições climáticas e a presença de esporos nessas regiões, a gente tem orientado, sim, os produtores a fazer aí aplicações preventivas e as regiões onde, por exemplo, a região de Maringá, que ainda não tinha presença, ainda dá para ter uma certa segurança, fazer ainda vistorias em lavouras, aguardar para fazer uma aplicação. A estratégia que a gente tinha, por exemplo, do manejo da ferrugem, uma delas que é o plantio antecipado, esse ano ficou comprometido, né? Porque a gente teve aí o atraso no início do plantio, que seria uma possibilidade do escape sem aplicação de fungicidas, né?
Então, esse ano comprometeu um pouco essa questão, porém a ferrugem também acabou entrando tardiamente. Então, a gente orienta os produtores, a rede dos coletores, né, tem o site, né, que está disponível para os agricultores, os técnicos acessar para saber a localidade, as regiões onde a gente tem esporos e onde já existe esse indicativo e a condição climática favorável, a gente tem orientado os produtores a fazer o manejo sim. Nós tivemos alguns casos, Guilherme, de agricultores, mais aqui na região de Pato Branco, onde eu estou, mais em específico o município de Tapejara do Oeste, que seguindo essas informações dos coletores e conseguiram fazer um plantio um pouco mais antecipado, conseguiram colher, estão colhendo agora, esperando também regularizar para colher, mas sem aplicação de fungicidas, ou seja, completou o ciclo da cultura da soja, sem pressão de ferrugem e de outras doenças, e que permitiu aí ao agricultor ter uma economia sem a necessidade de fazer aplicação de fungicidas e também de inseticidas, tendo em vista que a gente faz o manejo integrado de pragas também. O agricultor fica muito contente com essa economia e a sociedade de modo geral, porque é menos produto aí sendo colocado no ambiente, né? E aí, Edivan, para a gente encerrar, a gente sempre acompanha aqui, né, o desenvolvimento desse trabalho aí de vocês, o avanço dos números, todo esse monitoramento. E alguns dias atrás, aqui no Notícias Agrícolas, a gente conversou com o pessoal lá de Santa Catarina, da EPAGRE, e eles vão começar a fazer também esse monitoramento, até inspirado no trabalho aí do IDR Paraná. Eles comentavam aqui para a gente. Como é que é para vocês verem esse trabalho ser replicado em outros estados, outras entidades seguindo esse modelo e mostrando que vale a pena investir nesse sistema, que ele dá resultado lá na frente para o produtor? Então, Guilherme, esse foi um trabalho iniciado ainda na década de 2010, né? Inclusive, essa semana a gente teve aí o lançamento de uma publicação na parceria do IDR com a Embrapa Soja, coletor de esporos, né? Ela está disponível para download na página da Embrapa Soja. Também com a SIGA Consultoria, nós temos aí um trabalho histórico do professor aposentado atualmente da UEL, o professor Seiji Igarashi, e houve uma aposta. Havia muitas dúvidas no início desse trabalho, com o uso de coletores, muita pressão, né, porque a gente sabe que a ferrugem é agressiva. E aí, com o passar do tempo, a gente conseguiu consolidar e mostrar que é uma ferramenta a mais no manejo da doença. A gente tem conseguido aí resultados expressivos e hoje a gente percebe que o trabalho está se ampliando. Então, a IPAGRE em Santa Catarina, a gente tem atuado em parceria, a gente colaborou com eles ali na instalação da rede, né? Eles já estão com o número de coletores, isso para nós é interessante, porque também dá uma visão de como está o estado de Santa Catarina. A gente tem informação também do Rio Grande do Sul, a Emater Rio Grande do Sul, juntamente com universidades e cooperativas, já também tem uma rede de coletores sendo instalados lá. Nós tivemos a informação do Mato Grosso com propriedades que estão instalando, né, particulares. Bahia também já tem uma iniciativa com alguns coletores. No Paraguai a gente tem atendido demanda dos paraguaios, a gente tem dado algum suporte também para eles começarem esse processo. E aí a informação que a gente tem é que isso já também está na Bolívia, tendo em vista que eles conheceram o nosso trabalho, já levaram alguns coletores na interação com a Embrapa, né? E isso está se expandindo. Eu acho que isso é importante, Guilherme, porque começa a ter uma rede de informações dos coletores que vai avançar e nos dar uma leitura mais acertada do ambiente. A gente está com um desafio muito grande agora na sequência, que é integrar essas informações dos coletores com as condições climáticas, né? E para tornar isso uma informação no formato de um mapa de favorabilidade para a ferrugem. Então, a gente começar a correlacionar mais o estágio em que está a cultura, as condições climáticas, de chuvas, precipitação, tempo de molhamento foliar, e com a leitura da presença de esporos ou não, isso começa a dar uma leitura de ambiente. Isso pode ser a nível municipal, regional, estadual e, quem sabe, até nacional, que nos permite ter uma segurança maior para tomar decisões com relação ao manejo da ferrugem asiática. Então, isso é muito bom a gente ver esse trabalho, né? Eu quero até agradecer toda a rede dos extensionistas do IDR Paraná, antiga Emater, que lá iniciaram esse trabalho na parceria com as instituições parceiras, a Embrapa, a Senar. O Senar é muito parceiro nosso aqui no Paraná, a gente tem um trabalho fantástico em parceria, o que a gente não tem percebido em outros estados, as universidades.
Enfim, é uma rede que o agricultor que acaba saindo ganhando no final. Então, esse trabalho a gente começa a divulgar de uma forma muito tranquila do ponto de vista de reprodução dele, porque a gente acha que isso só vem beneficiar o agricultor e o objetivo nosso é aumentar a rentabilidade do agricultor e aumentar a sustentabilidade do sistema de produção. E essa é uma ferramenta que auxilia muito nesse processo. Edivan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário da pressão de doenças aí no estado do Paraná. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, a gente agradece aí o espaço do Notícias Agrícolas, a você, a toda a equipe que nos procura seguidamente, e a gente fica à disposição para novas conversas, né? Vamos aguardar agora esse mês de fevereiro para ver se a gente não vai ter mais surpresas do ponto de vista climático no estado do Paraná. Já se fala que pode ser que a gente tenha faltas de chuvas em alguns momentos, mas enfim, vamos aguardar e quem sabe na frente a gente volta aí com mais informações, fechamento aí dos dados dos coletores, que eu acho que é importante a gente levar essa notícia para a sociedade. Um grande abraço e até mais. Edivan, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa então um convite para você voltar aqui mais vezes, a gente trazer essas atualizações aí dos números dos coletores aí no estado. Muito obrigado. O Edivan José Pozamay, ele que é gestor estadual do projeto de grãos do IDR Paraná, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de pressão de doenças, em especial da ferrugem asiática, nas lavouras de soja lá no estado do Paraná. O Edivan comentando com a gente que o mês de janeiro trouxe muita chuva lá no estado do Paraná, até mais do que era esperado inclusive um mês de janeiro com pouca chuva lá no estado. Algumas regiões apresentaram até 200 milímetros a mais do que a média normal para o mês de janeiro, contrariando todas as expectativas. Com isso, a pressão para doenças aumentou em algumas regiões, mas essa pressão não se refletiu num aumento significativo da presença de ferrugem nas lavouras efetivamente. O Edivan comentando que, inclusive, esse excesso de chuvas atuou até mesmo para lavar os esporos da ferrugem que estavam circulando aí as lavouras e acabou tirando um pouco da pressão dessas doenças. Alguns outros tipos de doenças acabaram aparecendo mais, por exemplo, o oídio, também mancha-alvo em algumas regiões do estado. O produtor também com dificuldades para entrar na sua lavoura, fazer tanto o monitoramento das plantas, como também os seus trabalhos de manejo de aplicações em função desse excesso de chuvas. Mas a expectativa é de que a partir da semana que vem, com essas condições climáticas melhorando lá no estado, os produtores possam retornar às suas lavouras, voltar aos seus trabalhos de aplicação nessa reta final de safra. O Edivan destacando que é muito importante fazer essas aplicações nesse momento, onde a pressão dessas doenças está muito alta, onde existem esporos, onde as condições climáticas são favoráveis. É necessário fazer essas aplicações preventivas para evitar perder ainda mais potencial produtivo depois de um ano tão atípico como foi esse. O Edivan comentando aqui com a gente, um início bastante seco, atraso no plantio, falta de chuvas, depois condições que melhoraram, aumentaram as expectativas de boas produtividades e agora o excesso de chuvas, inclusive, já tirando produção, tirando produtividade, causando vários problemas lá no estado do Paraná. Inclusive, para continuar debatendo e continuar repercutindo essa situação lá do Paraná, amanhã, às 9h30, aqui no Notícias Agrícolas, você vai acompanhar uma live especial sobre esse assunto. A gente vai receber aqui 3 lideranças do estado do Paraná, uma lá da região de Toledo, o presidente do Sindicato Rural de Toledo, Nelson Paludo, também o produtor rural Laércio Della Vecchia, lá do município de Mangueirinha, ele que foi o vencedor do concurso SESB de produtividade da safra passada, e também o Márcio Bonesi, presidente da ProSoja do Paraná. Os 3 vão estar juntos aqui com a gente no Notícias Agrícolas para debater toda essa situação das lavouras no Paraná com essas chuvas do mês de janeiro. Você fique ligado e não perca essa programação especial aqui com a gente. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.